então na segunda parte. Para já falamos de um tema, diabetes. Diabetes é de facto uma doença crónica que afeta cerca de ou mais de 1 milhão de portugueses e a verdade é que arrasta consigo uma série de doenças oculares. E é sobre essas doenças oculares provocadas pela diabetes que falaremos agora na primeira parte do consultório. A minha convidada, a doutora Ângela Carneiro, é oftalmologista. Está bem disposta, doutora? Obrigada, muito boa tarde. Boa tarde. Doutora, vamos então começar por saber o que é diabetes e de que forma pode afetar os nossos órgãos, nomeadamente os olhos. A diabetes é uma doença a nível metabólico que se caracteriza por aumento do nível de açúcar no sangue. Pode ter várias causas, pode ser porque o pâncreas deixou de funcionar, atacado por vários motivos, e há vários tipos de diabetes. Neste momento pensa-se 4 tipos de diabetes, segundo a classificação aceita a nível internacional. A diabetes que depende da insulina, que se manifesta geralmente em pessoas mais jovens, que nós chamamos a diabetes tipo 1. Existe a diabetes tipo 2, que ocorre já em pessoas geralmente com idade mais avançada, está associada mais ao aumento de peso, à obesidade e, portanto, não depende tanto do uso da insulina, muitas vezes é controlada com comprimidos antidiabéticos orais. E com uma dieta adequada, E com uma dieta adequada, mas que também é extremamente lesiva. A diabetes associada à gravidez ou gestacional e outros tipos de diabetes em síndromes específicos, como com uma série de síndromes específicos que acho que não fazem sentido estar a falar detalhadamente. Aprofundar aqui, exatamente. Então a diabetes pode afetar vários órgãos, estamos a falar do cérebro, do coração, dos rins. Qualquer órgão que tenha vasos, porque o aumento dos níveis de açúcar vai provocar uma lesão a nível vascular. Provoca uma lesão dos vasos e os vasos estão disseminados por todo o nosso organismo, são eles fundamentais para nós estarmos vivos, não é? Claro. E, portanto, potencialmente qualquer órgão pode ser afetado pela diabetes. Temos uma microangiopatia diabética e uma macroangiopatia. Pronto, são termos muito técnicos, mas quer dizer que afeta os grandes vasos, os pequenos vasos. E os olhos estão afetados, sobretudo, pela tal microangiopatia diabética, os pequeninos vasos são afetados. E os olhos têm uma série de vascularizações a nível de várias estruturas e qualquer dessas estruturas potencialmente pode ser afetada pela diabetes. Podemos ter a retinopatia diabética, que é a coisa mais falada, mais conhecida da diabetes, mas os diabéticos não têm só retinopatia. Podemos ter alterações simples, como alterações, por exemplo, da refração de um doente. A refração, isto é, já ouviu falar de miopia, de astigmatismo? Sim, sim. Pronto. Um doente muitas vezes descobre que é diabético quando está com uma miopia súbita que apareceu do nada, que não se sabe porquê. Porquê? Porque a diabetes provoca alterações no olho que miopizam o olho e pode surgir como sinal de aparecimento uma miopia de novo não explicada numa pessoa adulta. Um sinal de alerta. Exatamente. Mas pode afetar outras estruturas, pode afetar todos os nervos que nós temos dentro do olho, o nervo óptico, dar neuropatias ópticas graves, com perdas visuais muito graves, pode afetar a córnea e dar mais facilidade de lesões na córnea, de úlceras na córnea, com infecções, pode aumentar a frequência da catarata. Os doentes podem ter catarata com maior frequência quando são diabéticos e mais cedo, mais jovens. Pode, por outro lado, também dar aumento da frequência de glaucoma. Portanto, tudo a nível ocular pode ser potencialmente afetado pela diabetes. Mas também pode não afetar nada, porque claro, nós sabemos nem todos que os diabéticos têm estes problemas oculares. Nós sabemos, por exemplo, que em Portugal existem cerca de 1 milhão, ninguém sabe o número exato, mas pensa-se que há cerca de 1 milhão de diabéticos em Portugal. Todos falamos no milhão. E só, por exemplo, de retinopatia, só cerca de 340 mil é que terão, se calhar, algum grau de retinopatia diabética. E desses nem todos precisam de tratamento, só alguns é que têm indicação para fazer tratamentos específicos, portanto é muito variável. E a afetação das diferentes estruturas depende de várias coisas, do tipo de diabetes, depende do controle metabólico que o doente vai tendo ao longo do tempo, isto é, de manter os níveis de açúcar bem controlados e estarem estáveis, sem grandes picos de aumento, nem grandes descidas. Depende do tempo de duração da doença, potencialmente quanto maior o tempo de duração da doença, maior o risco de complicações e, portanto, os doentes diabéticos têm que ser vigiados por oftalmologia atentamente.
Sim. Não, mas está aí muito bem, por isso é que eu não estava a interromper, porque de facto fez-nos aqui um resumo muito completo. Estas são então as doenças oculares mais frequentes: a retinopatia, catarata, glaucoma, neuropatias. Quais são os sinais a que devemos estar alerta? Os primeiros sinais então? Olha, se nós estamos à espera às vezes de ter sinais, podemos estar erroneamente a acreditar que está tudo bem. Porquê? Porque a diabetes durante muito tempo pode provocar já lesões graves a nível ocular e não dar sintomatologia. Pois, tudo isto de forma silenciosa, não é? Exatamente, esse é um dos grandes perigos da diabetes, por exemplo, quando afeta a retina. Pode não dar qualquer sintoma e o doente ter já uma série de lesões da tal retinopatia diabética. Quando dá sintomas, geralmente é porque já estamos perante uma fase mais avançada da doença. Portanto, o doente diabético não deve estar à espera de ter sintomatologia para recorrer ao médico. Tem que recorrer ao médico quando sabe que é diabético. Na diabetes tipo 1, a tal que afeta os jovens, geralmente o diagnóstico da doença sabe-se bem quando é que ela começou. O diagnóstico coincide com o início da doença, porque é uma forma muito grave, dependente da insulina e, portanto, provoca sintomatologia grave a nível sistémico e é fácil determinar quando a doença começou. Mas nos diabéticos tipo 2 isso não acontece. Um doente pode ser diabético há muitos anos e não saber que o é. Pensa-se que cerca de 40% dos doentes são diabéticos sem saberem que o são. Logo, a doença começa insidiosamente, pode provocar uma série de lesões sem dar sintomatologia e, quando o doente tem o diagnóstico, finalmente deve logo fazer o check-up dos vários órgãos que podem estar afetados, entre os quais o olho, a retinopatia, que é muito importante, e as outras alterações, e tem indicação para vigilância regular. A visita ao oftalmologista então tem que fazer parte das rotinas, por assim dizer? Tem que fazer parte das rotinas dos diabéticos. E estes são problemas que se vão agravando de forma progressiva? Vão. É assim, deve fazer parte da rotina do diabético uma consulta de oftalmologia, mesmo que não haja nada anual. Neste momento, por exemplo, até a ARS Norte está a fazer um esforço para tentar ajudar os diabéticos que existem e há um programa de rastreio de retinopatia diabética a funcionar nos centros de saúde. Quando o doente vai à consulta com o seu médico de família, pode fazer, muitas vezes com um técnico que lá vai deslocado, nas fotografias de fundo de olho, que são enviadas para os centros de referência, que estão nos hospitais centrais. Eu sou de um centro de leitura dessas retinografias, que é do Hospital de São João, e nós rastreamos os doentes que já têm lesões, os doentes que têm indicação para tratamento, e esses doentes são chamados prioritariamente à frente de todos os outros para serem orientados para tratamento. Porque se nós não tratarmos em fases iniciais, começam-se a estabelecer lesões que muitas vezes ficam irreversíveis. Se nós estivermos à espera de já ter uma perda visual, porque todas as outras alterações dão perdas visuais, variáveis, em graus variáveis, se o doente diabético estiver à espera de ver mal para ir ao médico, de certeza que já vai ter lesões que depois não são recuperáveis mesmo com o tratamento. E a verdade é que a diabetes é uma das principais causas de cegueira no mundo desenvolvido. Portanto, sem dúvida. Há que estar alerta e consultar e fazer os rastreios, como a sua doutora estava a dizer, e estar alerta a estes sinais, quer eles existam ou não. Ser diabético é um sinal. Ser diabético, obrigatório consulta de oftalmologia com alguma regularidade. É a principal causa de cegueira nos países desenvolvidos em pessoas de idade ativa. Certo? Em pessoas, de uma maneira geral e mais idosas, não. Há outras causas, outras doenças da retina que são a principal causa de cegueira, como é o caso da degenerescência macular da idade, que é menos falada, mas também é uma importante causa de cegueira entre nós. Mas sem dúvida que na idade ativa, na população laboral, é a principal causa de cegueira. E uma destas doenças que falamos há pouco, também provocada pela diabetes, as cataratas. Vamos então concentrar-nos aqui um pouco nelas. Como é que é feito o diagnóstico? Como é que é feito o tratamento? A catarata é muito conhecida. Toda a gente já ouviu falar de catarata. Mais idosas? Sim, caracteristicamente afeta pessoas mais idosas. É vulgarmente aquela nuvenzinha que se vê? Não, a catarata não se vê. A catarata, pensei que era aquela nuvenzinha que se vê. Isso são os pterígios, que geralmente se vê. Pronto, a catarata não se vê porque a catarata está atrás da pupila, certo? Numa lente que nós temos dentro do olho que se chama o cristalino. A catarata é a opacificação desse cristalino que vai ocorrer com a idade. Caracteristicamente, ocorre em pessoas com mais de 60 anos, mas nos diabéticos pode ocorrer mais cedo, porque
as alterações do metabolismo levam a que o próprio cristalino fique opaco também mais cedo. E essa aí dá uma perturbação de visão. A pessoa geralmente nota que a visão progressivamente vai diminuindo. Dá uma perda visual progressiva. Em jovens, disse que pode acontecer em jovens. Pode acontecer 30, 40 anos, 50 anos. Nos dois olhos? Pode ser bilateral. Geralmente quando um olho tem catarata, o outro também tem. Pode estar em diferentes estadios, mas geralmente é uma questão de tempo até que o segundo olho também é afetado. E nos doentes diabéticos a catarata põe problemas particulares. Põe problemas particulares porque a cirurgia de catarata de um doente diabético não pode ser feita da mesma maneira que a cirurgia de catarata de uma pessoa sem diabetes. Porquê? Porque quando temos um doente saudável que tem uma catarata, nós tiramos a catarata e fica tudo bem. Fica tudo bem, o doente fica feliz. Se o doente tiver retinopatia diabética, certo? Não vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem porquê? Porque já existem lesões na parte de trás do olho, no fundo do olho, que geralmente progridem após a catarata. Porque a catarata é uma cirurgia, nós temos hoje uma técnica cirúrgica muito boa, que é a facoemulsificação do cristalino, utilizando ultrassons, que é muito segura, mas provoca sempre algum grau de inflamação intraocular. E essa inflamação leva à progressão das lesões existentes na retina. E, portanto, o doente diabético pode inicialmente tem alguns dar riscos. uma melhoria, mas depois vai ter um agravamento de visão grave e vai ter edema macular diabético, pode passar para retinopatia diabética proliferativa, pode ter uma série de coisas que comprometam definitivamente a visão. O que quer dizer que a cirurgia de catarata num doente diabético tem que ser planeada, tem que ter a opinião, geralmente, de um especialista em retina, de maneira a programar, tratar e evitar os riscos acrescidos que a cirurgia tem num doente que tenha retinopatia diabética já instituída. E neste caso a cirurgia resolve mesmo o problema? Resolve o problema da catarata, mas não resolve o problema da retinopatia, porque a retinopatia vai continuar lá, tem que estar controlada. E se nós não a controlarmos antes, não tivermos cuidados no pré-operatório muito apertados, vai agravar-se e, portanto, o problema do doente fica muito mais complicado, não é? Passa de uma causa de visão, de uma perda de visão moderada para uma hipovisão grave, se calhar, se não tivermos cuidado. Temos que recorrer a outros tratamentos, muitas vezes. Muitas vezes temos que preparar o doente com laser ou com injeções intravítreas, que são o tratamento fundamental neste momento do edema macular diabético, para o podermos operar na altura certa e evitar as complicações. E neste caso, o que é que um diabético pode então fazer para evitar chegar a estes pontos em que a própria cirurgia comporta um risco para a sua visão? Pronto, tudo passa por si? Vigilância regular, por controle de doença, andar com níveis de controle metabólico bons. Se o doente andar bem controlado, o risco de progressão e desenvolvimento da doença é muito mais baixo. E quando tiver que ser submetido à cirurgia, tem que estar acompanhado por um especialista na área da retina para conseguir controlar a doença retiniana e fazer a cirurgia em segurança. Porque se for feita de uma maneira algo mais leve, pode ter consequências graves. Por exemplo, no glaucoma, que é outra das doenças oculares frequentes. É outra das doenças oculares frequentes, é uma importante causa de cegueira também. E os diabéticos têm mais risco de ter glaucoma. Em relação aos tratamentos do glaucoma, se é que os há. Há tratamentos para estabilizar a doença. Há tratamentos para impedir a perda visual progressiva do doente com glaucoma, mas não há tratamentos para recuperar a visão que já está perdida num doente com glaucoma. O glaucoma é uma lesão do nervo óptico, com características próprias, que pode estar associada ou não a uma hipertensão intraocular. Nós temos uma tensão dentro dos nossos olhos e pode estar alta e dar um glaucoma, mas também pode estar alta e não dar, e pode estar baixa e o doente também ter glaucoma. Existem vários tipos de glaucoma. É um problema que afeta não só os diabéticos, certo? Afeta toda a população, potencialmente. Na realidade, sabe-se que só afeta 2% da população, não é assim tão frequente quanto isso, mas pode ocorrer com maior frequência nos diabéticos. Nos diabéticos tem uma frequência mais alta do que na restante população geral.
E pode haver formas de glaucoma mais graves nos doentes com diabetes. Pode haver glaucomas neovasculares, que são glaucomas horríveis, que provocam dores, porque geralmente o glaucoma é uma doença silenciosa, é o nosso inimigo silencioso. Vai provocando perda do nervo óptico, mas não afeta a visão central. Vai perdendo campo visual da periferia para o centro, de maneira lenta e progressiva, e o doente não se apercebe que isso vai acontecendo. E nesse caso há algum sinal a que as pessoas devem estar alerta? É muito difícil, porque não é fácil um doente detectar que está a perder campo visual, certo? Só geralmente com testes específicos é que se consegue detectar. Fundamental é que o doente seja vigiado por oftalmologia, e o doente com alguma idade deve ter uma vigilância oftalmológica relativamente regular, sobretudo a partir dos 50 anos, que é quando essas doenças são mais prevalentes na população. O doente deve ir ao oftalmologista de vez em quando. Hoje em dia, muitas vezes vão ao optometrista para mudar de lentes, etc. Compram lentes progressivas de ano a ano ou de 2 em 2 anos e esquecem de ser vistos por um médico. E situações como os glaucomas, como as retinopatias diabéticas, podem passar sem diagnóstico durante muito tempo e pode-se perder a janela de oportunidade para o tratamento. Para o tratamento, exatamente. Quanto mais tarde for diagnosticado, pode já estar a janela fechada. Que já, muitas vezes no glaucoma, por exemplo, são irreversíveis. Depois nunca mais conseguimos restituir a perda de nervo que o doente já desenvolveu. Portanto, há que ter muito cuidado com tudo isso e fazer uma vigilância mais regular. E nestes casos em que, aliás, como já aqui dissemos várias vezes, a diabetes é uma das principais causas de cegueira. O que é que era possível fazer para se mudar este panorama? Porque a verdade é que há cada vez mais jovens, adolescentes com diabetes. Há, porque, por exemplo, neste momento há muitos jovens com diabetes tipo 1 e existe agora uma nova realidade, que são adultos jovens e adolescentes, etc., com diabetes tipo 2, a tal diabetes que depende da obesidade, que depende dos mais... Exatamente. Se mudarmos o estilo de vida para um estilo de vida mais saudável, se conseguirmos mudar certos hábitos alimentares, se houver exercício físico, provavelmente conseguimos evitar pelo menos uma parte desses casos de diabetes, a diabetes tipo 2 nos indivíduos jovens, não é? E isso seria um passo muito importante. Por outro lado, é importante os rastreios quer da doença, quer das complicações da doença. Os programas de rastreio são muito importantes para tentar detectar os doentes em risco e apanhá-los o mais precocemente possível para poderem ser tratados atempadamente. Ainda não falamos aqui de visão dupla, desse tipo de Exatamente. De são sinais. As neuropatias. Pronto. As neuropatias que podem estar associadas à diabetes também frequentes. São relativamente frequentes. De repente, um doente diabético pode ter uma perda de visão. Pode ter uma perda de visão por retinopatia diabética, porque faz uma hemorragia para o vítreo, porque tem uma lesão no nervo óptico. Mas pode um dia acordar e começar a notar que vê tudo a duplicar. Exatamente. Pode ver tudo a duplicar, sobretudo em algumas posições do olhar. Porquê? Porque os vasos estão afetados a nível de todo o organismo e os vasos estão afetados a nível intracraniano. E nós temos nervos que inervam os músculos que estão à volta do olho e que vão permitir que nós movimentemos os nossos olhos nas várias direções. Há pares cranianos que fazem essa inervação. Quando os vasos que nutrem esses nervos são afetados, está tudo sempre dependente dos vasos. Exatamente. Pronto. Provoca-se uma paralisia daquele nervo, ou uma parésia, uma perda da ação parcial ou total daquele nervo. Mas isso são situações irreversíveis ou não? O doente fica com uma visão dupla, com diplopia, como nós dizemos. Não, geralmente essas estão associadas a algum potencial de recuperação, porque o vaso, ao fim de algum tempo, pode repermeabilizar, podem vasos associados laterais estabelecer comunicações, reperfundir,
E muitas vezes é possível que o doente, ao fim de 3 meses, etc., recupere uma visão normal sem a diplopia. Mas é também altamente incapacitante, porque um doente que vê dobrar não consegue andar na rua sozinho. Claro, traz outra série de complicações. Exato, tem que tapar um olho de cada vez para se conseguir orientar, não consegue trabalhar, etc. E, por outro lado, assusta imenso as pessoas, porque o diagnóstico diferencial tem que ser feito com um tumor intracraniano, com outras coisas que são outras causas importantes de diplopia. Esses doentes têm que se dirigir à urgência, têm que ser vistos, têm que ser examinados também por neurologia, fazer ataque cerebral, para se ter a certeza se é só uma neuropatia de causa diabética, vascular, ou se há outra causa que possa estar ali por trás. Mas também é uma altamente incapacitante para o doente fica claro completamente... Claro que sim. Exatamente. Doutora, algum conselho que queira deixar então para quem nos ouve, para quem esteve a acompanhar a nossa conversa, para finalizarmos? Eu acho que, primeiro, era melhor não ser diabético. Pois, e, portanto... hoje de manhã li uma coisa interessante, não tem nada interessante, mas ficou-me na memória. Diabretes. Há muitos doentes que dizem isso. Eu tenho diabretes. Eu tenho diabretes. Exatamente, pronto. Mas é melhor não os ter, porque são mesmo os diabretes, não é? Provocam uma série de problemas e, portanto, mudar os hábitos de vida e os hábitos nutricionais é fundamental, mas uma vez tendo, controlar o melhor possível, ir ao oftalmologista e fazer os rastreios das várias complicações. Exatamente. Doutora, obrigada por ter estado connosco no consultório. Até uma próxima, obrigada. Nós vamos fazer uma curta pausa.